Olá, Saúde Agora começando e o tema de hoje é sobre o avanço da obesidade. A gente vai falar sobre uma porcentagem que de 26% e 35% da população adulta brasileira convive com essa doença. Então, para abordar o tema de hoje, convidamos o Dr. José Afonso Salé, ele que é cirurgião digestivo, bariátrico, médico, diretor também do Instituto Salé. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado pelo convite. É prazer estar aí com vocês e ajudar a esclarecer melhor a população em relação a essa doença que realmente nos últimos 50 anos virou uma pandemia mundial. Você deu números muito precisos aí sobre o percentual no Brasil de pacientes com obesidade, ou seja, a relação entre o peso e a altura com IMC acima de 30, que chega aí a 25, 30% da população. Mas você sabe que mais de 60% da população brasileira já está com algum grau de sobrepeso, né? Então, isso deixa muito claro que a perspectiva futura do aumento da obesidade, se não tivermos programas sociais de prevenção mais vigoroso, realmente é assustador. E doutor, exatamente, né, falando sobre esse cenário, né, assustador aí do avanço da obesidade, como é classificada a obesidade, né? Como que a gente pode identificar se essa pessoa ela está acima do peso apenas, ali um excesso, né, de gordura e a obesidade em si, porque são situações diferentes, né? Exato. Olha, a gente tem dois pontos importantes a considerar. Um deles é a classificação da obesidade. A gente tem a classificação pelo IMC, que é uma continha simples que a gente faz, pegando o peso do paciente e dividindo pelo quadrado da altura. Se dá entre 25 e menor que 30, a gente chama de sobrepeso. Entre 30 e menor que 35 é obesidade grau 1, entre 35 e menor que 40 é obesidade grau 2 e maior que 40 obesidade grau 3, chegando a níveis mais extremos, que superam 50, que a gente chama de superobesidade. Então, esse é um dado importante para a classificação. Mas tem um outro ponto que talvez seja até mais importante, que é a associação do excesso de peso com as doenças metabólicas, principalmente o diabetes tipo 2, a hipertensão, a dislipidemia. O que eu quero dizer com isso? Que às vezes você tem um paciente que não tem tanto excesso de peso, tem obesidade, mas não é num nível extremo, mas já tem doenças metabólicas graves, que por si só causam um risco maior à saúde do paciente do que o próprio excesso de peso. Tanto que nos últimos anos, a maioria das nossas sociedades especializadas acrescentaram, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, de 8 anos para cá ganhou o sobrenome de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Sociedade Americana de Cirurgia Bariátrica também recebeu o sobrenome de Metabólica, a Federação Internacional também, dada a importância de tudo isso daqui. Eu acho que um ponto importante, que nós estamos aí na semana de alerta e prevenção à hipertensão arterial sistêmica, que é uma doença que está intimamente ligada ao excesso de peso, não é? E tanto a obesidade, como a hipertensão, como o diabetes, como a dislipidemia, são doenças silenciosas, ou seja, a gente tem um excesso de peso, não dá muita atenção, a menos quando começa a ter limitações físicas importantes, distúrbios da saúde e tal, assim como essas doenças metabólicas, principalmente a hipertensão, a dislipidemia e o diabetes, que vão, junto com a obesidade, levar uma dificuldade de passagem do sangue pelas artérias e veias, uma exigência maior do bombeamento cardíaco, que são fatores que levam à hipertensão. E o que essa hipertensão causa? Ela causa um dano no revestimento interno das artérias, principalmente, lesando, a gente chama, falar um mediquês aqui, não tem jeito, é o endotélio, que é esse revestimento externo, causando uma lesão.
E isso associado ao aumento de açúcar no sangue, que é o diabetes, o aumento do colesterol, do triglicéridos, que são as gorduras, vão se depositando na parede dos vasos e causam obstrução. Aí é a causa do derrame cerebral, acidente vascular cerebral, do infarto agudo do miocárdio e todas as suas repercussões. Então, esse é mais ou menos o mecanismo que leva a atenção que a saúde pública tem que ter em relação à obesidade associada às doenças metabólicas. Isso é muito claro. Doutor, e a gente fala, né, sobre essas outras doenças, né, que podem ser desencadeadas por conta da própria obesidade, né, mas o cenário hoje, como que o senhor enxerga os fatores de risco, né? De fato, a gente pode falar sobre uma má alimentação, porque hoje a gente já vê também essa obesidade infantil, né? As crianças aí estão cada vez mais também com excesso de peso, já partindo para a obesidade. Então, é realmente uma situação preocupante. Muito bem colocada a sua pergunta. Olha, objetivamente, 80% dos pacientes adultos que nós operamos para tratar obesidade, doença metabólica, têm obesidade desde a primeira infância. Então, isso deixa muito claro que a prevenção, o local de ser, digamos assim, atacado preventivamente essa doença, já é na primeira infância. Então, na idade escolar, adequar a alimentação, evitar alimentos gordurosos, alimentos que tenham um excesso de sal, estimular as crianças a uma atividade física. Hoje a gente vive muito online, nos tablets, nos joguinhos e tal e tal. O ideal é uma alimentação saudável, com muitas frutas, legumes, com proteínas, e uma atividade física regular, que se pede aí pelo menos 1 hora, 3 vezes por semana. E a gente mesclando atividades aeróbicas, que é caminhada ou corrida, com atividades de musculação, não é? Isso seria o ideal, tanto na prevenção como quem já tem no tratamento. A obesidade e as doenças associadas são, de 20 anos para cá, a principal causa de morte evitável no mundo. Já ultrapassou, por exemplo, o tabagismo, porque ao contrário do que essa geração mais nova que você citou, que a maioria não fuma, pelo menos o cigarro tradicional, né? Nós temos o desafio que aqueles outros similares aí que estão chegando. Exatamente. Mas eles fumam bem menos do que a geração mais antiga, não é? Mas, em contrapartida, se alimentam de maneira mais inadequada e fazem menos atividade física. Então, a gente tem que procurar conciliar isso. E uma mensagem que eu acho muito importante, eu acho que hoje, primeiro, a obesidade está muito longe de ser uma fraqueza de personalidade. O diagnóstico da obesidade e das doenças associadas é facílimo de fazer, mas o tratamento também é facílimo de fazer. Quem já não ouviu, quer emagrecer, fecha a boca e vai malhar. Se fosse fácil, não estava com 60% da população brasileira e mundial em níveis de excesso de peso, não é? Então, a mensagem fundamental é: se você tem problema de excesso de peso com ou sem doenças associadas, procure uma equipe médica especializada. É importante que essa equipe médica seja especializada em tratar a obesidade das diferentes formas, tanto com mudança comportamental, que é a base dessa pirâmide, que é orientar uma alimentação adequada, com nutricionistas que sejam focados na especialidade, orientar uma atividade física regular, não é? E, se necessário,
associar medicações, a gente tem hoje medicações muito efetivas, aí está na moda aí as famosas canetas emagrecedoras, que têm dado resultados muito bons também, os procedimentos endoscópicos, como o balão, as gastroplastias endoscópicos, e em situações mais extremas, a cirurgia bariátrica e metabólica. O que é importante deixar como mensagem: o tratamento intermediário com procedimento endoscópico, balão e caneta, ele não substitui a cirurgia bariátrica e metabólica. Quando o paciente chega em níveis de indicação cirúrgica, sem dúvida nenhuma, ele continua sendo melhor tratado pela cirurgia, porque vai ajudar ele a ter uma perda de peso mais significativa e manter a longo prazo, não é? Então, na verdade, a equipe médica tem que ser uma equipe médica que faça a gestão e individualização de cada paciente e esteja apto a oferecer o melhor tratamento de forma individualizada. Certo, então a cirurgia bariátrica, por exemplo, né, que foi mencionado, ela precisa ter uma recomendação, né? Não é assim, Com a pessoa certeza. ela tá obesa e já vai querer direto a cirurgia. Precisa ter um determinado peso, ela tem uma recomendação assim para poder partir para a cirurgia, doutor? Tem. É um protocolo internacional, a gente combina duas situações das variáveis. Uma é o excesso de peso puro, que é o índice de massa corpórea, ele tem que ser acima de igual ou superior a 35, com alguma doença associada, tipo uma pessoa de 1,70 m com 110 quilos, não é? Isso aí já tem indicação cirúrgica e IMC acima de 40. Ou até 100, 105 com hipertensão, diabetes e tal. Então, para dar um exemplo prático, a partir daí já existe indicação cirúrgica. As outras situações intermediárias, nós temos como alternativas muito boas o auxílio à mudança comportamental, que é dieta, atividade física, medicação ou procedimento endoscópico ou balão intragástrico deglutível, não é? Eu sei que uma pergunta que é inevitável você fazer é assim: primeiro, eu posso não ter índices que me indiquem a cirurgia bariátrica e fazer a cirurgia? Não, isso não existe. Se você não tem indicação cirúrgica dentro dessa orientação profissional correta e ética, não deve fazer a cirurgia. Agora, se você tem indicação cirúrgica e você, por algum motivo, não quer operar, o livre-arbítrio é seu, não é? Ou você tem receio da cirurgia, ou você quer se dar uma oportunidade de um tratamento intermediário, a equipe médica especializada pode oferecer essa possibilidade. O que a gente não pode fazer é o caminho contrário. Então, doutor, para a gente, só para passar para o pessoal, né, e explicar um pouquinho, fazer um resumo, né, um contexto sobre a obesidade. Ela é uma doença, é uma condição, mas ela tem cura, né? A gente pode dizer que ela tem cura, ela não é algo crônico que esse paciente ele vai fazer o tratamento e pode voltar a atingir aquele peso, aquele excesso de peso que vinha antes. Como que é classificado isso? Tem cura de fato? Olha, assim, a obesidade é uma doença multifatorial. Tem fator genético hereditário, o preponderante é hábito do dia a dia, é comer de maneira adequada, não fazer atividade física, outros fatores que é tipo de alimentação e tal. Mas, assim, é uma doença crônica, e como toda doença crônica, ela tem tratamento. Por exemplo, a cirurgia bariátrica permite a remissão de mais de 90% dos pacientes que têm obesidade e diabetes tipo 2 não insulino dependente. Mas a gente nunca chega a falar em cura. Por quê? Porque se o paciente não mantiver os cuidados, mesmo com a cirurgia, ao longo dos anos, pode reganhar peso e ter recidiva da doença. Mesma coisa, por exemplo, da hipertensão, já que é um dos temas importantes que nós estamos falando. Uma vez diagnosticado, as medicações são muito efetivas. Agora, se você para de tomar a medicação, a hipertensão volta. Então, se você tem hipertensão, ou diabetes, ou dislipidemia e obesidade, o correto é fazer
um tratamento para o controle de peso, juntamente com o tratamento medicamentoso dessas doenças. No tratamento cirúrgico, para você ter uma ideia, de maneira geral, a gente tem remissão, a gente não fala cura, porque pode ter recidiva se não continuar o cuidado, a gente tem remissão em torno de 80% a 90% dos diabetes tipo 2, mais de 70% da hipertensão e mais de 90% das dislipidemias. Entra aí nesse rol a apneia do sono, que é um índice de remissão de mais de 90%, melhora dos problemas osteoarticulares por uma diminuição de peso em cima do nosso arcabouço ósseo, não é? Então, a diminuição, por exemplo, a gente sabe que existe alguns tipos de câncer onde a obesidade aumenta a incidência desses cânceres quase 5 vezes mais. Câncer de ovário, câncer de endométrio, câncer de mama, câncer de cólon, não é? Então, entra tudo isso na prevenção também ao fator de câncer de fígado, relacionado à gordura do fígado, esteatose. Então, essa é a abordagem correta. E a resposta à sua pergunta é: obesidade é uma doença crônica, tem tratamento, os tratamentos são muito efetivos, mas há que se ter um cuidado durante a vida toda, né? Porque às vezes o paciente fala assim: ai, doutor, mas eu vou ter que me cuidar o resto da vida. A paciente é uma moça de 25 anos. Aí eu falo: não, minha filha, você não é o resto da vida. Uma menina de 25 anos tem mais uns 70 pela frente. Então, é a vida inteira, né? Mas o bom disso é que a qualidade de vida melhora em muito, a qualidade de relacionamento social, afetivo, profissional. Assim, a imensa, mais de 95% dos pacientes, a primeira consideração que eles fazem depois de um tratamento efetivo, como a cirurgia bariátrica: doutor, por que eu não fiz antes? Não é? Mas cada um tem o seu time. Então, a hora que você procura esse tipo de ajuda é o momento que você está preparado normalmente para se submeter a esse tratamento. Tá certo, doutor José Afonso, muito obrigada pela sua participação. Foi uma satisfação recebê-lo aqui no Saúde Agora e explicar um pouquinho para a gente sobre a obesidade, mais do que isso, dar dicas e orientações para quem está nos assistindo. Então, quero agradecer novamente a sua participação. Muito obrigada. Muito obrigado a vocês pela oportunidade. Estamos à disposição. Um bom final de semana para todos. Igualmente, muito obrigada. Bom, o Saúde Agora fica por aqui. Te espero na próxima edição. Até lá.